o livro que eu carrego, a poesia de Drummond. Eu tenho edições diferentes e leio, releio. Às vezes não preciso reler, porque eu sei de cor, lembro de novo, carrego comigo, por isso eu ando meio de banda, né? É isso. Eu acho que Drummond é o meu livro por excelência, as poesias de Drummond, mas não é que tenha me dado vontade de escrever, mas me habita e eu habito. Comecei a escrever em 1969 para uma revista infantil nova que ia ser feita, chamada Recreio, e me convidaram para experimentar escrever. Eu nunca tinha pensado em escrever para criança, eu era jornalista, professora de literatura. Experimentei, gostei, deu certo e continuei escrevendo. Eu acho que cada uma, quando eu estou escrevendo, eu me dou toda ali. E algumas fizeram mais sucesso ou mexeram com coisas mais fundas minhas. Eu acho que dos romances é impossível dizer qual, porque todos foram muito intensos como vivência enquanto estava escrevendo. Das infantis, talvez Bisabia, Bisabel, seja uma das que mais, não só que fez mais sucesso, porque foi traduzida em muitos lugares, vendeu muito, etc., mas também eu mexi com lembranças das minhas avós, querendo explicar aos meus filhos, ou contar a eles, como eram as bisavós deles. Eu acho que, em geral, na criação literária, quando eu estou tendo ideias e tentando escrever, eu costumo dizer que se cruzam três vertentes. Uma vertente que vem do passado, que são as memórias de coisas vividas, ouvidas, vistas, lidas às vezes. A gente pode ler uma coisa e fica um elemento daquilo que depois vai reaparecer. Existe uma outra vertente que é do presente. A minha experiência de jornalista me ensinou a ser muito observadora, então eu acho que a observação de fatos, de tipos, de situações, trazem também uma composição para escrever uma história. E a outra não é nem do passado, nem do presente, mas não chega a ser do futuro, porque é a imaginação, o sonho, é aquilo que não existe ainda, mas vai existir no livro, quando a gente fantasia uma coisa. Eu acho, por exemplo, que tem um romance meu que, aliás, em grande parte se passa aqui em Petrópolis, chama Palavra de Honra, e que é a história, um pouco baseada na história do meu bisavô, que veio com 9 anos num porão de navio português, enfim, veio aqui. Então, a história desse menino que chegou com 9 anos no Brasil sem conhecer ninguém, quer dizer, sozinho num porão de navio. Ele sabia que tinha uma pessoa numa cidade chamada Petrópolis, que era da mesma aldeia dele, e é para onde ele vem. Então, essa coisa de estar perdido no mundo, procurando, totalmente estranho, assim, esse aparece, e eu desenvolvo isso nesse livro um pouco a partir da saga, da história contada, né, em casa, e que depois o resto eu fui fabulando. E o penúltimo livro infantil que eu escrevi, que eu publiquei até por uma pequena editora gaúcha que estava pedindo um livro, editora Tribos. Eu nunca tinha dado um original inédito para eles. Chama-se De Muito Longe, e é um livro sobre migrações em geral, migrações de animais, migrações de peixes, de aves, as migrações no Serengeti, na África, todos, e depois as migrações humanas que a gente está vendo o tempo todo, de quem está tentando atravessar o mar Mediterrâneo e morrendo no caminho, as migrações dos que vieram escravizados da África, as migrações não o nomadismo como também uma coisa de
deixa a natureza recobrar ali, vai para outro lugar para ter, quer dizer, essa humanidade desenraizada, às vezes, mas enraizada de outras maneiras. Enfim, esse livro, de muito longe, vai desde as borboletas monarca, que viajam o continente todo, até as migrações humanas, realmente, nisso. A gente não tem raiz. Eu escrevo sempre de manhã cedo, eu acordo cedo, sou madrugadora, vou para o computador e escrevo. Hoje em dia eu não dou mais aula, não trabalho mais em jornal, então escrevo mais nisso. Quando eu trabalhava em jornalismo, durante o dia tinha um horário de trabalho daquilo, mas a gente vai conciliando assim, com atividade de mãe, de mulher, de dona de casa, de tudo, né? Acho que mulher é multifacetada. Sempre foi uma fonte de companhia, de prazer, eu lendo coisas, né? Eu sempre fui muito leitora, eu escrevo de tanto que eu li e eu acho que entornou. A caixa d'água encheu, fez assim, saiu pelo ladrão, né? E eu sempre gostei de ler, eu sempre fui uma menina leitora, eu li para os meus filhos, eu leio até hoje, sempre, todo dia, então eu gosto. Eu não me preocupo muito com hábito de leitura, não. Eu prefiro falar em gosto pela leitura, porque hábito é que nem escovar dente, assim, você tem que fazer todo dia, faz naquela hora. Mas a leitura é uma coisa que te chama, se você gosta, e se você desenvolve a partir do contato reiterado desde a infância, que é muito divertido. Toda criança gosta de ouvir história, inclusive porque é uma coisa afetiva. A gente começa ouvindo história quase que no colo, então deitada na cama quando alguém lê uma coisa, enfim. Então tem um gosto pela leitura que é um lugar quentinho, confortável, às vezes aflitivo, quando a gente está precisando vivenciar umas coisas difíceis, certos medos, né? Assim, e em criança, muitas vezes a história infantil ajuda a lidar com o medo, né? O medo do lobo, o medo da bruxa, o medo da ventania, qualquer coisa assim. Mas eu acho que isso tudo vai ajudando a criar um lugar confortável de proteção dentro da mente ou do sentimento, do coração. Eu não sei onde fica isso. Os médicos sabem melhor, mas eu não sei. Mas esse lugar é um lugar onde a gente se sente bem, porque responde a certas perguntas, ou pelo menos dá material para que a gente faça perguntas mais elaboradas depois e possa tentar se situar na vida. E eu acho que esse gosto pela leitura, que ajuda nisso, é mais importante do que o hábito de ler. No México, eu estava visitando uma escola e um menino que devia ter uns 9 anos levantou para fazer uma pergunta, porque visitando escola a gente conversa muito com criança, eles fazem perguntas, e ele levantou e perguntou: quantos anos a senhora tem? E aí a professora ficou encabuladíssima, disse: isso não se pergunta, isso é uma indelicadeza, não se pergunta para uma senhora. Aí ele disse: não, é porque essa não é a pergunta, é para eu poder fazer a pergunta. E aí eu respondi a ele que eu tinha 67 anos ou 72, não me lembro quanto eu tinha na ocasião, digamos 67. E ele disse: não, porque a minha pergunta é: como é que uma velha de 67 anos, lá no Brasil, sabe exatamente o que está dentro da cabeça de um menino de 9 anos aqui no México? Escrevi para crianças, escrevi para adolescentes, escrevi para adultos. Eu tenho 11 livros de ficção, 10 romances e 1 de conto. Eu tenho uns 10 livros de ensaios também. Então, quer dizer, eu escrevi para todas as idades. Como eu falo com pessoas de todas as idades, não é diferente dessa relação que eu tenho com conversa na vida, né? A gente vai adequando um pouco a linguagem na hora de responder. Se eu estivesse respondendo a criança pequena, eu ia explicar as coisas com
talvez com outras imagens, de outra maneira, mas estava aí. Eu não lembro de fazer projetos de escrita. Eu escrevo sempre e, de repente, eu percebo que uma daquelas coisas que eu estou escrevendo vai se desenvolvendo e se encaminhando num sentido. No momento, eu não estou com nenhuma assim para criança. Eu publiquei um livro infantil há muito pouco tempo, que saiu há 2 meses, chamado Sem Fim, Joaquim, de um menino se dando conta da imensidão do mundo, da imensidão dos sentimentos de cada um, da imensidão do tempo, né? E ele fica, o que é isso? Será que dá para contar todas as folhas de todas as árvores, todas as folhas só desse canteiro, todas as folhas só desse jardim? E ele fica meio perdido nisso. Então essa ideia de como nós somos tão pouquinho dentro de um mundo que é tão imenso, todas as estrelas, todos os grãos de areia, essa história foi a mais recente que eu fiz. Eu estou com umas coisas que eu acho que vão virar um livro de adulto, mas eu não tenho certeza ainda. E eu acho que vai ser um livro mais de memórias, assim, sobre encontros marcantes que eu tive com algumas pessoas que influenciaram muito na minha vida. Então, como se fossem pequenos retratos de pessoas que foram muito importantes para mim. Eu acho importantíssimo, toda a cidade devia ter. Esse aqui está ótimo, muito bem feito, com uma participação da população muito boa. Ele está muito bem organizado, é um modelo de como deve ser. Mas acho que esse tipo de evento é muito bom porque valoriza o livro, a palavra escrita, sinaliza para a população que isso merece atenção, que isso merece cuidado, competência, profissionalismo e que isso pode nos ajudar a fazer uma vida melhor, um país melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais feliz, mais alegre, porque é muito importante ter alegria.